seguir, sim, com o Fabrício, que mora na Flórida e que está, na verdade, em trânsito, né, na Carolina do Norte. Mesmo assim, parou em um lugarzinho ali para conseguir participar aqui do nosso simpósio. E ele que costuma se apresentar, né, Fabrício Saiter, como filho, irmão, marido, pai de menina e pai de menino, além de ser humano. O Fabrício está nos papéis de terapeuta organizacional e transpessoal, coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup, autor do livro Segunda-feira Sua Linda, co-criador das vivências Método Everest e Recordando Quem Eu Sou, e professor de pós-graduação, né, na disciplina de gestão e liderança, e também professor de meditação no Insight Timer, podcaster, enfim, escutado em vários países. Fabrício, é uma alegria ter você aqui com a gente. É todo seu o espaço. Gratidão, Mari, querida. Que gostoso voltar a esse lar. É assim mesmo que eu me sinto. Estava escutando aqui os colegas no decorrer do dia e para mim é um lar mesmo, um lugar de acolhimento, sob uma egrégora de amor, de paz. Por várias vezes hoje eu me reportei a 2014, quando chegava naquela casa ali em Campinas e vivi muitas emoções, porque a, a transpessoal na minha vida também foi um divisor de águas, e, sobretudo, aquilo que ficou, que perpetuou. Né? Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quando aquilo que termina começa e aquilo que começa perpetua. E eu fiz exatamente na minha formação na Lubrate, o fechamento de um ciclo e um começo que eu acredito que vai perpetuar através da minha alma e a oportunidade, sobretudo, que Deus tem me dado de contribuir com outras vidas. Falar desse tema, para mim, tem muito a ver com lidar, com se conectar com este lar, porque nós passamos grande parte da nossa vida no ambiente organizacional, né? Ou dentro de algum tipo de organização, né? Somos seres vinculares, mamíferos, nos relacionamos desde o momento que entramos em estado de vigília. Então, estarmos envolvidos em organizações faz parte. E o convite, talvez, através dessa liderança, é exatamente a começar liderando a própria vida, né? É exatamente com qual qualidade que eu faço isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí separei aqui algumas imagens, só mesmo para que a gente possa trazer um pouco mais de contexto, né? Essas três colunas, consciente, positivo e desenvolvedor, é algo que eu trago comigo já há alguns anos, e são convites mesmo, talvez para me guiar um pouco. Esse consciente é, é muito esse esse convite do ser, o ser suportando o fazer e o ter, né? E muitos de nós, como quando vamos para o ambiente organizacional, a gente tá muitas vezes muitos de nós conectado com esse fazer, com o rótulo, com o título, né? Então, o que eu sou, o que eu me formei, e a gente perde essa consciência de quem nós somos. E se em algum momento nós não podemos mais fazer como fazíamos, por um fechamento de ciclo dentro da empresa, enfim, ou até mesmo uma mudança de local, ou nós não podemos mais ter como tínhamos, né? Como foi o que aconteceu, por exemplo, no momento pandêmico, nós perdemos esse chão porque não temos consciência de quem nós somos. E este ser vai precisar suportar o fazer e o ter, né? Por isso a importância dessa consciência. E é exatamente isso que eu busquei com o trabalho, com o meu TCC, né? Que era, na verdade, o trabalho do terapeuta organizacional, o terapeuta transpessoal dentro das organizações, com o auxílio da abordagem integrativa transpessoal. E sempre levando esse convite do ser. Positiva aí é, é,
existe uma abrangência muito maior, uma expansão muito maior do que esse olhar da Poliana, né? Na verdade, essa busca do aspecto saudável do ser, né? Tendo a consciência de que a nossa luz e a nossa sombra precisam estar integradas, nós precisamos saber lidar com isso. Então, também, diante desse ambiente que muitas vezes cobra tanto, como é importante nós olharmos. Pode olhar para isso, né, e colocar no que hoje vou dar uma receita que Como, como é importante nós olharmos para com esse filtro, né? Com o aspecto saudável do ser. E o desenvolvedora, que é o convite de nos colocarmos sempre como eterno aprendiz, e também dentro de um ambiente onde muitas vezes o ego, não o ego saudável, mas é aquele ego que muitas vezes faz com que a gente fique alicerçado por um cargo, por uma hierarquia, por um rótulo, por um título, muitas vezes a gente perde a oportunidade de nos colocarmos como aprendiz e aprender até mesmo com nossos pares, nossos liderados, pessoas que talvez não tenham um conhecimento intelectual quanto aquele líder para estar naquela posição, mas tem tanto para ensinar, né? E existia lá mesmo em 2014 uma dor própria minha, porque naquele momento já estava há 17 anos num segmento têxtil, viajando muito e tudo, lidando. Eu dizia na época que eu tinha 12 horas de sossego, né? Porque era o fechamento do dia 31 e o início do dia 1º, porque eu poderia ter o melhor mês do ano, mas no dia 1º zerava tudo, eu tinha que bater as metas de novo. Então já tinha essa dor pessoal minha e eu encontrava isso também nos meus pares. Então, em paralelo, eu já estava fazendo um trabalho com alguns treinamentos e, sobretudo, para a equipe de vendas e tudo, e existia uma dor muito grande, que era pessoas que trabalhavam, mas não se sentiam engajadas, né? Não se sentiam felizes mesmo, não se sentiam preenchidas com aquilo que estava fazendo. Eu vou dizer para vocês, infelizmente, que essa dor ela aumentou no decorrer desses anos, muito antes do momento pandêmico. A Gallup traz números alarmantes, a Organização Mundial da Saúde traz números alarmantes, e isso faz com que a nossa responsabilidade, né, como terapeutas, aumente, né, no sentido de levarmos cada vez mais a possibilidade desse aspecto saudável do ser. Eu coloquei aqui o trecho de um livro que me acompanha desde 2019, ele foi para o Brasil em 2020, chamado Empresas que Curam, do mesmo autor de Empresas Humanizadas, e ele traz esse relato, né? A maioria das pessoas está relativamente saudável e íntegra quando elas entram na empresa, inicia a vida profissional, porém, com o passar do tempo, o estresse, o trabalho as esgota e elas desenvolvem problemas de saúde crônicos. E aí, numa outra parte do livro, ele cita: mais que guerras, assassinos e terroristas, nosso trabalho está nos matando. O custo humano das empresas, como as conhecemos, é inaceitavelmente alto. Somos sofisticados quando se trata de contabilidade de custos, sabemos para onde vai cada centavo, mas sequer tentamos medir o sofrimento humano, né? Então, assim, qual é o convite diante disso, né? Existe uma dor a ser olhada de uma forma responsável por cada um de nós, né? Não só nós terapeutas, mas nós seres humanos que estamos dentro desse ambiente organizacional. E aí eu trago comigo nesses trabalhos questões norteadoras, né, que fazem com que cada vez mais eu me sinta motivado a me guiar, né, nesse trabalho, que é como conceber, né, organizações, sistemas organizacionais que elevem o verdadeiro ser humano com toda a sua integralidade, né, e como criar empresas que promovam nossa natureza altruísta e pró-social, ou seja, temos a consciência de que nós estamos realmente ligados ao todo e podemos
servir com o que nós temos de melhor, sermos também canal e instrumento para outras pessoas, né? Ao mesmo tempo em que nos libertam da distorção de nossa essência, ou seja, não nos identificarmos somente com uma parte nossa ou com aquilo que nós desejamos ser e, na verdade, não com a nossa essência mesmo. Diante disso, a gente traz a importância desse líder dentro da organização, né? E alguns números aí do Instituto Gallup, que é um instituto norte-americano, está em 194 países. Eu faço parte da primeira turma da Gallup aí do Brasil, quando a Gallup foi para o Brasil, de coaches certificados, e ela, há mais de 60 anos, ela estuda comportamento humano, desenvolvimento e ciência. Então, ela faz reports uma vez por ano nesses 194 países para medir engajamento, para medir o grau de felicidade, para medir o grau de estresse dentro das organizações. E ela traz esse número, né, 70% do nível de engajamento de qualquer funcionário é associado com a sua liderança direta, ou seja, como é importante a liderança pelo exemplo, né, 90% dos casos de demissão são por conta de falta de inteligência emocional, ou seja, muitas vezes nós estamos descartando uma vida dentro daquela organização sem sequer ter consciência do que aquela pessoa está, como ela está lidando com as suas próprias emoções e como ela está encontrando recurso, né, para lidar com essas emoções. Eu cito um exemplo que aconteceu comigo em 2016, numa empresa em Porto Alegre, quando eu encontro com uma colaboradora, já estava trabalhando com uma equipe de líderes lá, eu ia toda semana para Porto Alegre fazer esse trabalho, e eu vi que ela estava na expressão dela assim, uma tristeza, me chamou a atenção, cruzei com ela num hall de uma concessionária e chamei ela para tomar um café, e ela, em prantos, me disse que tinha viajado 700 quilômetros para o velório do irmão dela, mas que ela tinha voltado porque era dia 31 e ela precisava bater a meta dela, porque ela ia ser cobrada por aquilo. Ou seja, esse é um exemplo, né, dentre muitos, que muitas vezes a gente vê dentro desse ambiente onde as pessoas são tidas como números, né? E eu acho que nós temos cada vez mais, enquanto terapeutas, estamos levando a consciência, né, de olhar com outro filtro, né? 15% da força de trabalho global é engajada, ou seja, 85% das pessoas, esse dado é planetário, né? Ele não se sentem engajadas, ou seja, a Gallup fez uma pergunta durante muitos anos: você faz todos os dias aquilo que você sabe fazer de melhor, que você entrega o seu melhor? E a cada 10 pessoas, 8 respondiam não. Ou seja, além de não estarem engajadas, muitas vezes não sabem nem se aquilo que elas estão entregando é o melhor delas, né? Então, talvez eu estudei para algo, me formei para algo e vou ali fazer aquilo, mas a partir de quem, né? De qual essência? E é isso que o nosso trabalho nas organizações e com os líderes tem buscado contribuir, né? Eu vou compartilhar com vocês de algumas imagens, porque, na verdade, assim, essas evidências, uma das coisas que eu sou muito grato mesmo, é o encorajamento que eu recebi do corpo docente da Lubrate na época da minha formação. Quantas vezes eu levei à Vera os meus anseios, né? Arlete, tive um contato também com o Manuel quando estava no Tennessee, para fazer um trabalho aí para a turma da pós-graduação, e conversamos sobre isso. Qual era o anseio? Era assim: será mesmo que eu vou conseguir falar de espiritualidade nas organizações? Será mesmo que eu vou conseguir levar técnicas, né, os recursos adjuntos dentro das organizações? E eu sempre fui muito encorajado pelos meus professores, né, pelas pessoas que me ajudaram nessa trajetória, que sim,
é possível mesmo nós fazermos, como o Mário trouxe agora com esse trabalho lindíssimo de respiração, nós podemos parar, né, desacelerar e viver essa jornada como andarilho e não como turista, né? O turista tem pressa, quer conhecer muitas coisas, fazer muitas coisas, e o andarilho ele curte essa jornada, e é possível fazer isso. E eu vou mostrar para vocês, através dessas imagens, o quanto que, na verdade, a gente tem conseguido, nos últimos desses anos, ser, de alguma forma, instrumento e canal. Um exercício que eu busco fazer dentro das organizações é aquilo que eu acredito que seja a base para qualquer relação, que é a confiança, né? Como um principal ativo aí, intangível de uma empresa. Essa relação de confiança. E para eu me colocar confiante e confiável dentro de qualquer cenário, eu preciso aprender a lidar com a vulnerabilidade, né? Ou seja, aprender a lidar com aquilo que eu mesmo questiono em mim, quiçá os outros, né? Então, essas 4 perguntinhas aí é algo que eu trabalho muito com eles, exatamente para que eles possam, ao interagir uns com os outros, ter consciência, né, de quando eu entrego o meu melhor, quando eu entrego o meu pior, ou seja, quando que dispara em mim raiva, tristeza, culpa, rancor, mágoa, e se o outro que convive comigo várias horas por dia não tiver essa consciência de quando ele toca na minha ferida, muitas vezes a gente causa litígios por não ter essa consciência, né? Então, esse papo aberto, transparente, levantado, colocado à mesa, só vai acontecer se existir confiança, né? Você pode contar com o meu ser para, né? Como que você pode contar comigo? O que eu levo de contribuição a partir daquilo que eu faço de melhor? E eu preciso do seu ser para. O que é um pré-requisito meu, né? O que eu sinto que eu preciso que você traga, que você complemente com aquilo que você tem de talento. Então, essa confiança é algo que nós trabalhamos muito e, sobretudo, essa pirâmide, que não existe uma hierarquia, mas a base é importante nós percebemos isso, que em todo trabalho com a liderança, nós estamos sempre convidando a olhar para essa pirâmide, né? Como é que eu lido com o meu corpo físico? Desde o momento que eu desperto, como eu trato esse veículo, esse templo sagrado? Eu posso ser... eu tenho um caso de um cliente, por exemplo, que está fora do Brasil há muitos anos, e ele trabalhando 5 anos num país muito machista, muito com uma cultura bem enraizada, assim, do tipo do trabalho, um pai crítico muito alto e tal. Ele teve um burnout, passou por 6 meses sendo assistido pela esposa até para comer, para tomar banho, e ele, quando volta para a empresa, ele se sente extremamente alijado de todo o trabalho, ele se sente extremamente um preconceito muito grande, porque a cultura daquela organização era: você é medido pelo que você entrega, você não pode fraquejar, você não pode adoecer, você não... ele falava: Fabrício, até as pessoas que eu contratei, que eram da minha equipe, que eu trouxe para cá, duvidavam do que eu estava falando após o meu burnout. Ou seja, como é importante nós termos, né, a consciência do limite do nosso corpo, de como a gente está lidando com as emoções e tal. E quantos de nós vivemos grande parte do tempo que nós estamos em estado de vigília somente nessa linha aí do trabalho, carreira, né? E nos esquecemos de como nós estamos investindo o nosso tempo, como nós estamos nos conectando com os nossos relacionamentos, enfim. Então, essa pirâmide é algo que eu trabalho bastante com eles também, através aí das dinâmicas, né? Eu não só fui encorajado, mas assim,
tive a oportunidade realmente de levar para as empresas tudo aquilo que eu tive a oportunidade de experienciar dentro da formação, né? Eu acho que essa é uma beleza, né, que a doutora Vera nos presenteou, que é ter a abordagem integrativa transpessoal como uma espinha dorsal, né, como uma trilha e não como um trilho que traz a teoria, a possibilidade de nós colocarmos toda a teoria na prática, né? Isso assim, quando eu via isso acontecer, né, dentro desse ambiente que muitas vezes é tão limitado, tão adaptado, o coração fica muito quentinho, mesmo, muito feliz, né, por saber que as pessoas estão parando para respirar, elas estão parando para expandir a consciência através de uma melodia, de uma música, elas estão tendo a oportunidade de se entregar a uma imaginação ativa, e eu tive a oportunidade de usar isso desde 2014, e, como disse, é algo que ficou perpetuado para mim aí, porque, na verdade, o meu livro, inclusive, do qual a doutora Vera fez o pós-fácil, ele fala muito das premissas que a gente escuta nessa jornada aí da formação da transpessoal, eu fui descobrir isso depois que já tinha lançado o livro, que é essa síndrome aí, né, de meu Deus do céu, amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Deve ser muito triste, né, para muitos de nós sobreviver assim, né, porque nós fomos, ao meu ver, esse tempo que nós estamos aqui, né, entre essa inspiração e a última expiração, é para viver e não só sobreviver. É, Aqui eu trago algumas imagens para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem se ater a alguns detalhes, né? Desde da planta que está aí, desse ser vivo, até mesmo a linguagem corporal desses colaboradores. Então, tudo isso a gente foi aos poucos, né? Essa empresa, por exemplo, eu estava nessa empresa quando eu estava na formação. Eu não entrei com esse contrato com a consciência de que eu iria fazer nem 10% do que nós fizemos, porque, na verdade, quando eu entrei, eu não tinha ideia de levar a transpessoal para essa organização. À medida que eu fui me trabalhando na formação, e conversava muito com a doutora Vera sobre isso, ela me encorajando, e aí eu fui levando as dinâmicas, e quando eu saí desse trabalho, eu percebi que a jornada havia sido feita com abordagem integrativa transpessoal, né? E foi um estudo de caso do meu TCC, foi exatamente essa empresa da qual eu fiquei 8 meses lá, né? Então, todos aí são líderes, ou seja, todas essas pessoas que estão aí tinham vários colaboradores na hierarquia embaixo delas. Então, a gente foi trabalhando nesses 8 meses, né? Toda semana eu estava lá, muito desses recursos, né? Aqui é uma empresa química, né? Estava vendo o Mário falar aí né, do papel dele como engenheiro, mas essa é uma empresa química, de engenheiros químicos. É uma empresa que o CEO era meu cliente consultório, e, em razão da abordagem na clínica, ele se sentiu convidado a levar o trabalho para o ambiente organizacional. E, muito interessante, ele vendeu esse trabalho porque é uma multinacional com 82 plantas ao redor do mundo, e ele foi para a Alemanha e falou: olha, eu quero realizar isso dentro da minha empresa, né? Ele foi com um projeto e ele defendeu isso, e nós trabalhamos com 30 colaboradores, líderes, todos eles aí são líderes, é, dentro da organização, né? É, Tem mais algumas imagens aí, vocês veem, né? A imagem, uma linguagem corporal deles aí também, podendo se trabalhar. Nós tivemos um encontro individual com cada um deles nesse um período aí de 7 a 8 meses. Depois fizemos 4 encontros em grupo com todos os grupos. Então, quando nós chegamos nesses encontros, eu já tinha estado horas com cada um deles, trabalhando aí a consciência da a liderança, né, consciente,
positiva e desenvolvedora. Aqui um trabalho realizado em Miami, com muita reorganização simbólica, muita imaginação ativa, chamado Método Everest, onde a gente faz uma analogia, né? É como se a pessoa, o aluno, ele percorresse, né, a subida, né, a montanha do Everest, e à medida que ele vai caminhando em cada passo, ele vai é, lidando ali com o seu ser, né? Então a gente vai fazendo todo um trabalho. O final desse curso, a gente faz ali uma imaginação ativa, ali uma visualização criativa, como se ele realmente estivesse subindo o Monte Everest. Aqui, um trabalho de mandala, de arte-terapia, com o corpo diretivo de uma empresa. Esse senhor que está aí, na época, tinha 72 anos, com os 2 filhos e o CEO. Né? Então, ele contrata um CEO para fazer, inclusive, um trabalho de governança dentro da empresa, e esse CEO me contratou, e eu fiquei lá também um bom período, e aí eles estão, tá aí, lápis de cores, eles estão sentados aí, olhando para o trabalho de arte-terapia deles, e isso me causava muito frio na barriga, muito, né? Vou colocar um senhor de 72 anos para fazer um trabalho de mandala, e falar com ele, e convidá-lo, né, lidar com lápis de cor e tudo. E é nesse momento que eu falo desse encorajamento, né? Porque eu levava essas dores, essa apreensão minha para a minha formação com os meus colegas. Também tinha colegas ali que eram de TI, que eram engenheiros, que eram técnicos, e também estavam se encantando com a jornada da transpessoal. E à medida que eu levava, no mês seguinte que eu voltava na aula, eu contava, e aquilo ia encorajando, e a gente ia cada vez mais se sentindo à vontade para poder desenvolver o trabalho. Né? Aqui eles também estão vivendo um momento de imaginação ativa, aqui ainda no Everest. Esse aqui é um trabalho mais recente, meu, de Márcia, minha esposa, né, 32 anos nós estamos juntos. Eu quis mostrar essa foto com vocês, porque essa linha, esse barbante aí, é aquele roteiro de vida que a doutora Vera nos ensina lá no início da formação. Nossa, mãe, essa vivência chama-se Recordando Quem Eu Sou, e ela também, né, eu posso dizer aí seguramente que 85% dessas pessoas são líderes de empresas que estão fora do Brasil, e foi um trabalho, talvez eu e Márcia dissemos, a gente costuma dizer que esse talvez seja o trabalho mais transpessoal que a gente fez na nossa vida, porque a gente não está inserido aí dentro do ambiente organizacional, né? A gente escolheu um lugar na natureza mesmo para trabalhar com esses líderes, então a gente leva eles para um lugar bem na natureza mesmo, e aí a gente leva tudo aquilo que a gente acredita para conseguir desenvolver esse trabalho. Aí, voltando para a empresa, um trabalho que eu olho para esse trabalho, lembro da Miriam Romero, que fez um trabalho maravilhoso conosco, e eu lembro que quando eu fiz essa vivência com ela, na segunda-feira eu mandei um e-mail para ela, falei: Miriam, eu adorei essa vivência, eu quero adaptar ela para a empresa. Aí construí, ela fez as críticas dela, levei para a empresa. Essa empresa tinha uma questão com comunicação muito difícil, e através desse trabalho, né, de um trabalho de arte-terapia, onde no início, talvez vocês lembrem, as imagens elas ficam voltadas para cima, então a pessoa escolhe a imagem ali realmente com uma intenção, mas depois, quando ele vai preencher o espaço, as imagens estão voltadas para baixo, então a gente usa o Reis ali, a intuição do Reis, e a sincronicidade que acontece entre a primeira imagem e a segunda é uma coisa impressionante e muito significado, né? E estão eles aí apresentando o trabalho uns para os outros. Aqui também um trabalho de mandala, onde eles rodam aí, conhecem a mandala uns dos outros. Aqui também mandala, aqui também um trabalho de arte-terapia. Aqui os 7 eus, de uma forma usando aí gravuras, né? Onde eles têm a oportunidade também de se expressar, não de forma respondendo somente às perguntas ali dos 7 eus, mas
também usando aí a questão da arte-terapia. Aqui uma meditação ativa do Osho, é, é, que também traz um trabalho belíssimo dentro da organização. Enfim, são várias imagens que, na verdade, essa empresa é uma siderúrgica do interior de São Paulo, foi eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar. Essa mulher que está à frente é CEO. Essa empresa hoje tem mais de 2.500 funcionários e eles, depois desse trabalho transpessoal, onde eu e Márcio estivemos lá por 8 meses, íamos toda semana, eles criaram uma Universidade da Consciência, o nome, dentro da empresa, né? Esse é o esposo dela, que é o vice-presidente, colocando aí 700 pessoas para meditar, né? Então, olha o trabalho aí que o Mário nos convidou, e isso para mim é a metalúrgica. Vocês estão vendo as máquinas lá, trabalham com aço, né? E botavam 700 porque tinha que fazer em turno, porque era muito funcionário, então ele parava e colocava, e até hoje estão aí, se tornaram amigos nossos. Então, assim, é um trabalho lindo mesmo, do qual a gente pode dizer claramente que a Transpessoal foi canal mesmo, a abordagem integrativa transpessoal foi canal para essas pessoas conseguirem ter uma vida mais saudável dentro desse ambiente, né? Aqui eles dançando, uma dança circular. Esse talvez tenha sido um dos meus maiores desafios. Ela, inclusive, me deu um depoimento do Coffee Break, porque ela foi treinada pelo pai desde os 13 anos de idade, quando ela assumiu como CEO da empresa, quando o pai faleceu, e ela dizia: Fabrício, eu dançava ali e perguntava e pensava comigo assim: ai meu Deus do céu, se meu pai tivesse aqui, o que que ele ia dizer? O que que ele ia dizer disso, né? E eu falei: olha, talvez esse seja o seu papel, né? Trazer aí o seu feminino, né? Para todos nós, e realmente, nossa, mãe, depois que a gente consegue compartilhar disso tudo, né? Ou seja, de todos esses recursos, aí estão os engenheiros aí que vocês viram agora há pouco meditando, estão aí, ó, dançando. Esse senhor que está de calça vermelha aí é o CEO dessa empresa, e esse que defendeu realmente esse trabalho para que ele pudesse ser feito para esses engenheiros químicos aí, né, em um dos nossos encontros. Muito bem. E eu gostaria de, já no meu horário aí, terminar com essa mensagem. Essa liderança consciente, positiva e desenvolvedora é sobre amor. E é na íntegra, é de amor mesmo que eu estou me referindo. Para que a gente possa fazer essa integralidade do ser, né, o masculino e o feminino, luz e sombra, integrar esse dual, eu acredito que a única chave é realmente o amor. E é isso que a construção desse trabalho faz com que, na verdade, esses líderes eles sejam muito mais do que um chefe. Eles sejam alguém onde eles possam ser instrumento de orientação, de cura para aquelas pessoas que passam pela vida deles, né? E eu escolhi esse texto adaptado aí do profeta de Khalil Gibran, que diz: e quem ama a vida através do trabalho compartilha de seu segredo mais íntimo. E todo trabalho é vazio, salvo quando há amor, pois o trabalho é o amor visível. E quando trabalhei com amor, estáis unindo-vos a vós próprios e uns aos outros e a Deus. O que é trabalhar com amor? É tecer o pano com um fio de vosso coração, como se vosso bem-amado fosse mesmo trajado. É construir uma casa com afeto, como se vosso bem-amado fosse mesmo habitá-la. É plantar as sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse mesmo comer as frutas. É impregnar tudo o que fazeis com o sopro de vossa própria alma. É sobre amor. E assim eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, uma honra mesmo estar aqui. Falava isso com Márcia hoje na estrada, que como me alegra a oportunidade de fazer parte, estando distante, e me sentir tão conectado com toda essa trajetória
que a Lubrate em si proporciona tantas vidas, né? Esse é alguns dos nossos trabalhos. Eu e Márcia estamos atendendo casais desde 2017, os dois juntos em consultório, ela como psicóloga clínica e eu como psicoterapeuta. Tem aí alguns episódios no YouTube, junto com a Paloma Totti da Band. Essa aí foi um episódio que nós levamos a Miriam Romero, a doutora Vera já esteve lá conosco, a Antonieta, vários profissionais, né, o podcast, um trabalho de meditação, de relaxamento e de imaginação ativa que eu faço de segunda a quinta-feira no Instagram e também no Facebook. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado por essa oportunidade. Bom, eu quero agradecer enormemente pelas suas palavras e passar aqui, então, para um encerramento. Acho que Vera e Manuel têm um pouquinho a dizer e a falar aí com a gente também. Muito obrigada, Fabrício. Gratidão. Parabéns, Fabrício, por esse trabalho lindo que você cada vez mais agrega, cresce, traz e expande. Vou passar a palavra para o Manuel e depois eu posso dar algumas palavrinhas aí do nosso encerramento geral, mas agradecer a sua grande contribuição para o nosso simpósio. Parabéns.